Godzilla Mushroom Cloud. Godzilla? De novo essa porra? Calma, ó, vamos lá. 1954. Uma produtora de filmes japonesa chamada Toho tem um grande projeto em mãos. Esse filme de terror fictício contaria e mostraria um pouco do terror que aquele país tinha sofrido há somente 9 anos atrás. Sim, das gravações do filme do Godzilla até o evento que de fato desencadeou a inspiração pro filme tem só 9 anos de diferença. Foi recente assim. Eu acredito que todos vocês devam estar fartos de saber o que o Godzilla representa. Ele é a encarnação do medo japonês às bombas atômicas, ataques atômicos. O Godzilla é isso, a destruição radioativa, mas ele também tem uma aparência animalesca, afinal ele também representa a fúria da natureza. Mas vocês sabiam que isso foi proposto depois? Em certo estágio da produção, o Godzilla era apenas uma bomba atômica ambulante, literalmente, e o que a gente vai ver nesse vídeo é como seria essa primeira versão descartada do Godzilla, a infame Mushroom Cloud. Depois de 8 meses sendo forjado no tártaro do inferno, elas chegaram. Eu tô falando das novas estampas do canal na loja. Tá vendo elas? Tá notando alguma semelhança? É porque realmente tem. Todas elas são releituras de logos famosas. E por questões legais envolvendo os direitos de imagem e processos, elas vão ficar apenas um mês à venda. Se tu entrar na loja agora, tu vai notar que todas as minhas estampas sumiram, menos uma. É pra vocês saberem que eu não tô brincando. E ó, tem cupom. Se tu comprar um moletom e utilizar o cupom CALVICE, tu ganha uma blusa e frete grátis. Então aproveita, tu só tem um mês. Mushroom Cloud significa nuvem de cogumelo, e é óbvio que isso está fazendo alusão a uma explosão atômica, que levantam aquela fumaça em formato da cabeça do Toad, que é um cogumelo. Coisas que eu preciso explicar antes da gente continuar. Eu posso estar enganado, mas eu acho que pela primeira vez no canal, a gente vai abordar mais um conceito e seus estágios de criação do que uma lore. Eu digo isso porque Godzilla Mushroom Cloud não tem lore alguma, e não é porque, o criador não lançou ainda, como é com Godzilla Bloodbath. Godzilla Mushroom Cloud não é pra ter lore. A gente vai mergulhar nos seus conceitos, que vai por mim, é uma pauta bem legal. Se não fosse, eu não estaria fazendo vídeo. Esse vídeo parece bem mais uma edit do que um vídeo de lore, ou conceito. Nele a gente vê algumas sketches do Godzilla e também ele em ação. É interessante olhar para a aparência desse Godzilla, porque ele parece muito uma bomba que acabou de explodir, ou então um prepúcio. Enfim, pensar que esse Godzilla parece uma bomba não é um pensamento à toa. Eu montei a thumb desse vídeo com 2 explosões e ele no meio, justamente pra vocês fazerem essa associação de cara. Tá, mas afinal, o que desgraça é o Mushroom Cloud, que eu tanto falo e não chego em lugar nenhum? Quando eu falei no começo desse vídeo que esse Godzilla aqui é uma versão descartada do filme original, não é historinha, não é parte de nenhuma lore, isso é um fato. Como qualquer filme que se preze, o primeiro filme da saga Godzilla passou por diversos estágios de produção, e uma das primeiras coisas que a Toho tirou do caminho nessa fase de eliminação de ideias, obviamente, era a aparência do Godzilla, e também o que ele era capaz de fazer. Assim, eles montam o terreno e as suas barreiras para escrever o roteiro. Atualmente, acreditem se quiser, o Godzilla possui um total de 33 versões oficiais. Versões essas que protagonizaram diferentes tipos de mídia. O que vocês mais devem estar familiarizados, certamente são Gojira, o primeirão, Mecha Godzilla, Shin Godzilla e, claro, o Godzilla americano, que inclusive é contraditório. O Godzilla surgiu de um trauma causado pelos Estados Unidos, mas ok. Esses Godzillas têm diferenças visíveis de um pro outro, mas os demais 29 Godzillas têm diferenças singelas. Claro, vai ter um ou outro que vai ter uma grande diferença, mas a maioria é, sei lá, uma cor diferente. Mas agora, o Mushroom Cloud seria diferente de todos os outros, tanto na sua aparência quanto nos seus ataques. E a gente tem uma demonstração disso nesse primeiro vídeo. Nesse primeiro vídeo, o Mushroom Cloud vai largar o poder mais famoso de todos os Godzillas, o famoso sopro atômico. Só que aqui ele realmente faz jus a esse nome. No vídeo, a gente vê ele soltando seu sopro atômico sobre alguns prédios. Na verdade, numa cidade inteira. Mas prestem atenção que quando ele acerta o prédio, algumas partículas brancas saem da explosão. Ué, o prédio tá sangrando? Não, meus amigos. Antes da gente continuar com a explicação, eu só quero destilar aqui o meu ódio pelo Projeto Manhattan e o Robert Oppenheimer. Quando uma bomba atômica explode, vocês já sabem que ela forma esse cogumelo no céu. Pois vamos à aula de ciência com o Whip. A explosão de uma bomba atômica é uma reação química que acontece, e é ela que causa essa explosão. E quando ela explode, tudo é arremessado pra cima, os gases e etc. Essa fumaça que a gente vê subindo tá extremamente quente, e ela vai muito alto. Chega um momento que ela sobe tanto que ela alcança ar frio de novo. Aí o que acontece? Não tem como esses gases darem ré, né? Então eles viram. É por isso que a explosão de uma bomba atômica parece um cogumelo, e isso já explica a
aparência desse Godzilla, era pra imitar esse formato. Mas por que eu expliquei tudo isso? Bom, numa área radioativa, a radiação não tá só em um objeto. Tipo, esse telefone é radioativo, não toca nele que tá suave. Não é assim que a radiação funciona. Seja lá o que está radioativo, a radiação sai dele, sendo espalhada por partículas e ondas eletromagnéticas. O teu micro-ondas faz isso. E se eu não me engano, um celular não ironicamente também. Uma bomba obviamente joga essas partículas pra tudo que é lado quando ela explode, só que em uma proporção letal. O teu micro-ondas não vai te matar, mas evita ficar olhando ele de perto enquanto ele cozinha o teu Cup Noodles. No caso, a bomba atômica acaba criando nuvens densas, fumaça densa, e dessa fumaça acaba saindo essas partículas. E esse fenômeno tem nome, cinza nuclear, ou chuva nuclear. Quando o Mushroom Godzilla jogou seu sopro atômico, esse líquido que saiu do prédio era essa chuva nuclear. Claro que aqui eles levaram meio que ao pé da letra, o bagulho tá aguado. Na verdade, eu não sei se ele fica de fato líquido ou não. Alguém vai saber e vai responder nos comentários. Dependendo da composição da bomba, essa chuva nuclear pode ser ácida também. Ou seja, se tu for atingido por isso, além de te crescer um terceiro braço, tu ainda pode derreter o processo. Lendo essa parte do roteiro aqui, eu me puxei, viu, malandro? Cê é louco. Eu falei que Mushroom Godzilla não tinha lore, né? Eu menti. Pra gente não ficar só na vontade, o The Odds Productions decidiu criar uma lore pra essa versão. Eu só quero deixar uma coisa clara aqui, meus amigos. O canal The Odds Production não é o criador desse Godzilla. Ele apenas pegou um conceito abandonado pela própria Toho, a empresa real dos filmes, e fez uns vídeos sobre. Meio que vídeos ensaio com essa versão descartada. Essa historinha que a gente vai ver agora foi criada por ele, mas o Godzilla não. Tendo explicado isso, vamos à história. Essa foi a minha primeira vez usando essa coisa. Vamos lá. Dois amigos foram turistar por Tóquio e acabaram ficando num apartamento por lá. Ipi, vem pra Tóquio. O famoso Airbnb. Sempre removam os espelhos parafusados das paredes do Airbnb por segurança. Eu não ironicamente levo uma chave de fenda pra esse tipo de rolê. Justamente pra mim chegar, a primeira coisa que eu fazia é desparafusar. Na cena seguinte, a gente vê um plano do distrito de Tóquio onde eles estão hospedados. 3 de setembro de 1944. Tá porra, faz tempo. Terceiro dia deles em Tóquio. Nesse dia era pra ser mais um dia normal. Quando eles saíram de casa indo atrás de uma loja pra fazer compras, um cara muito estranho, o famoso louco do centro, esse cara apareceu gritando nas ruas coisas como: o fim está próximo, vocês irão... Não há escapatória. Beleza, é só um cara estranho. Segue o baile. Mas não foi isso que os dois amigos fizeram. O rapaz que tá nos contando isso não sabia falar japonês, mas o amigo que tava com ele sabia. Nisso eles tentaram acalmar o cara que tava profetizando o fim, mas isso não saiu como deveria. Esse cara tava com alguns papéis nas mãos. Quando eles tentaram acalmar esse cara, ele simplesmente tacou os papéis na cara do nosso protagonista e saiu correndo. O que reforça mais ainda a teoria que ele era só um cara doido. O nosso protagonista pegou os papéis e foi pro apartamento dele. Lá no apartamento, ele resolveu analisar esses papéis. Papéis esses que eram registros. Primeiro de tudo, a gente tinha uma foto, provavelmente tirada por aquele doido. Essa era a foto. Pra nós, tá óbvio que isso são aqueles espinhos que o Godzilla tem nas costas. As famosas placas dorsais, que servem tanto pra defesa, quanto pra carregar o sopro atômico. Até por isso que algumas versões do Godzilla, esses espinhos brilham e mudam de cor. Tá. Vamos seguir uma lógica aqui. Imagina que tu tá na praia e de repente tu vê uma série de espinhos saindo da água em movimento um pouco distante da costa. O que tu iria imaginar sobre? Eu acharia que é uma criatura marinha, um monstro do Lago Ness, um kraken, sei lá. Por mais que eu estivesse vendo algo muito assustador e completamente fora da realidade, eu tentaria manter meus pés no chão nos meus palpites. E foi exatamente isso que aquele cara louco fez. Nos demais papéis tinham alguns desenhos do que aquele homem achava que poderia ser esse monstro. Ele acreditava ser algum monstro marinho. Algumas vezes com tentáculos, outras vezes com barbatanas. A única coisa que eles não esperavam era algo totalmente diferente do que a nossa biologia poderia pensar. E ele também fez um desenho do seu rosto, e também outro desenho mostrando o rosto de frente e de lado. Curiosidade, esse desenho onde nós vemos dois ângulos do rosto do Godzilla é na verdade o esboço original apresentado para Toho, desse mesmo Godzilla Mushroom Cloud descartado, isso lá em 1954. Aqui ele só foi espelhado. E a partir daqui o vídeo vai nos mostrar uma footage em vida real, datada de 1946. No vídeo nós vemos oficiais da Marinha e Aeronáutica se preparando para explodir uma bomba atômica sobre navios blindados. À primeira vista, parece a cena de um filme de guerra, aonde os Estados Unidos, pra variar, estão explodindo alguma coisa. Mas não, meus amigos. Essas cenas que estamos vendo são reais. Quer dizer, tem algumas cenas que claramente são atuadas, mas a parte da explosão e o que ela tá retratando é tudo real. Lembra que eu citei no começo do vídeo o tal do Projeto Manhattan? Vamos lá. O Projeto Manhattan foi uma iniciativa dos Estados Unidos com outros países de criar as primeiras bombas atômicas. E o diretor
diretor desse projeto era nada mais nada menos que Robert Oppenheimer. E o que a gente tá vendo nessa gravação em live action no vídeo é a famosa Operação Crossroads, que consistia em ver os impactos de uma explosão atômica em navios blindados. Ninguém foi ferido nesse vídeo, eu acho. Eu tô achando legal como o criador tá misturando acontecimentos reais pra esse mini curta. Maneiro, viu? 5 de dezembro de 1946. Aqueles dois amigos resolveram ir na praia porque sim. Descansar, né? Depois de 15 minutos tomando um solzinho no corpinho, eles avistam no horizonte 2 navios da marinha vindo da direção deles. E, bom, eles estão em Tóquio. Ver navios americanos chegando não é um bom sinal. Todo mundo da praia ficou nervoso, acredito eu, porque isso claramente é um ataque. Ataque esse que não faz muito sentido. Afinal, estamos em 1946, um ano após os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. O Japão já perdeu. Quando vê os Estados Unidos querem dar uma humilhadinha a mais, né? Não sei. O Japão já perdeu. Não faz sentido essa invasão. Mas, de qualquer forma, os navios americanos sequer conseguem chegar na costa. Pra quem tava na praia, foi possível ouvir um som extremamente alto vindo do mar. E isso aconteceu. Nessa hora, o nosso protagonista tentou alertar o máximo de pessoas para elas saírem da costa. Ele tava olhando pro mar. Ele se virou, gritou pra galera vazar. E quando ele se virou de volta, ele vê essa imagem. Meus amigos, vocês acabaram de ver a origem de Mushroom Cloud, com direito a POV de como é estar em um lugar com uma explosão nuclear. Aviso, vai tá alto e agudo pra caramba, cuidado com o ouvido. Chega! Por último, nesse vídeo, a gente vê o resultado do ataque do Godzilla Mushroom. E essa fumaça toda entrega que, de fato, o ácido tá trabalhando. Ou não. O próximo vídeo dessa série é só uma imagem do Godzilla na cidade em Fade. É meio preguiçoso do meu ponto de vista. Esse é o último vídeo do Godzilla Mushroom Cloud. Mano, deixa eu ver se não tem nada na descrição do vídeo desse Fade, mano. Eu não prestei atenção nisso. Deixa eu ver aqui se ele fala alguma coisa. Se ele fala, não, mas tem alguma coisa na descrição. Tem nada na descrição. É só preguiçoso mesmo. Esse realmente é o último vídeo do Godzilla Mushroom Cloud, desse canal. Como o Mushroom Cloud é uma ideia abandonada da Toho, vários outros canais também brincaram com esse tema, fazendo suas próprias histórias. E na verdade, essas imagens que a gente viu nesse vídeo são de outro canal. O canal The Odds Productions pegou essas footages de outro canal para contar a história dele. E esse outro canal se chama Profundo. Só que em japonês. No caso, o dono desse canal postou o vídeo Godzilla Speechless, ou Godzilla Mudo. E por que esse vídeo é importante? Eu vou explicar. Esse vídeo é basicamente as cenas dos vídeos que a gente acabou de ver como um highlight, com direito até mesmo a uma música tocando. Esse vídeo é tipo uma tech demo de algo maior. Pois bem, esse vídeo é importante por conta de uma única cena. Prestem bem atenção nela. Vocês ouviram isso? Esses sons de tum 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 sahur. Esses sons de tuk tuk que a gente ouviu é de um medidor Geiger. Geral aqui deve saber o que é um. Sempre que essa coisa detecta a radiação, ela emite esse som. Se tu tá com um medidor em mãos e tu ouvir esse som, isso não é um bom sinal. Significa que a radiação tá muito perto de ti. Eu não sei qual nível de radiação é perigoso de fato pro ser humano, mas eu sei que radiação é perigoso. Se ele captar, quer dizer que a radiação tá literalmente em ti, na tua volta, no ar, eletromagnetismo, magia. Agora, por que a cena de um medidor Geiger apitando perto do Godzilla é importante? Vamos fingir que a gente tá na visão de quem tá filmando o Godzilla nessa cena. O Godzilla é bem grande e a gente tá um pouco longe dele e ele ainda não atacou, ele só tá andando. Enquanto a gente grava com uma mão, a gente tá com o medidor Geiger na outra. Pois bem, vamos à explicação de como o medidor Geiger funciona para eu poder explicar a teoria Carvalho. Em um medidor Geiger, a gente tem um tubo. Esse tubo dentro dele tem um gás que reage a partículas de radiação. E essa reação são esses tuk-tuk-tuk-tuk-tuk que a gente escuta. E o que isso quer dizer? A gente ouviu o medidor Geiger trabalhando, mesmo estando longe do Godzilla e ele não tendo atacado ainda, quer dizer que esse Godzilla é imbatível. O medidor tá marcando radiação na volta do Godzilla e ele ainda nem atacou, ele tá longe. Ou seja, só de estar uns 500 metros de distância desse Godzilla, tu muito provavelmente já garantiu aquela doença lá que eu não gosto nem de falar o nome.
Ou talvez um outro braço. Ou talvez pouca, né? Quando vê a radiação que ele solta é pouca, mas eu vou fingir que é muita. Sabe a explosão atômica? Imagina que a gente consegue pegar toda a reação que causou a explosão e colocar num potinho. O sopro atômico do Godzilla Mushroom Cloud é ele atirando esses potinhos com direito a até mesmo chuva ácida. Esse Godzilla tem o formato de uma explosão atômica e a sua presença libera radiação. Só dele existir, ele já tá exalando muita radiação. E é por isso que esse é o Godzilla mais catastrófico que a gente já viu. Mas não confundam, meus amigos. Ele não é uma bomba atômica ambulante. Ele é uma explosão atômica ambulante. Fato engraçado. Na descrição desse vídeo, a gente descobre que nem mesmo esse último canal é o dono desse vídeo. Ele só repostou esse vídeo que ficou famoso numa rede social japonesa e no Twitter. Ladrão roubando ladrão aqui. E eu no meio. Amigos, eu gostei dessa versão do Godzilla por motivos óbvios. Essa é uma versão descartada do que seria o nosso Godzilla real. E sinceramente, depois de tantos reboots, regravações e adaptações, eu gostaria de ver o Mushroom Godzilla aparecendo. Ele foi alterado por essa animação mais animalesca, lagartixa que vemos no Godzilla por motivos de que o Godzilla era pra ser uma criatura que representasse o trauma japonês às bombas atômicas. Mas ele também era pra ser uma resposta da natureza a esse ataque. Até porque nós humanos ainda fazemos parte da natureza, nós somos animais. Talvez era assim que o povo japonês se via naquele ataque. Animais. Por isso o Godzilla se tornou mais animalesco, instintivo, e não uma máquina de matar, porque sim. Eu realmente gostaria de ver o Godzilla Mushroom Cloud sendo revisitado de forma oficial. Fazendo as minhas pesquisas, eu confirmei que a única utilização vinda da Toho dessa versão foi nessa foto com esse esboço. Mushroom Godzilla nunca foi usado pra nada, e isso é um pouco triste. Mas enfim, eu li os comentários de vocês, e eu sei que vocês gostam de vídeos com temas que mexem mais com história, elementos políticos ou ciências, e esse vídeo aqui é uma resposta a isso, e eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Qualquer explicação ali sobre chuva ácida, bomba atômica, explosão e tudo mais, desculpa se tiver algum erro, beleza? Eu dei o meu melhor. Comentem ideias de vídeos aí pra ajudar o seu mano Sergipe, e a gente se vê na semana que vem, meus amigos. Muito obrigado aos membros, e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip, e tchau!